Todos nossos telespectadores da TV Câmara, eu declaro aberta a primeira audiência pública para a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município de Taubaté para o exercício 2021. A mesa dos trabalhos está assim composta: pela Câmara Municipal de Taubaté, o diretor de Orçamento e Finanças, Plínio dos Santos Júnior. Muito bom dia. Pelo Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT, o diretor-geral do Instituto, Nataline Colóssimo, é isso mesmo? Tá certo. Pela Universidade de Taubaté, o assessor de Finanças, professor mestre Francisco de Assis Coelho, que também representa a Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, a FUNAC, como seu diretor administrativo financeiro. Pela Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, a FUNCABS, o diretor-presidente, professora mestra Mariângela Petrini. Muito bom dia também. Pela Fundação Universitária de Taubaté, a FUST, a contadora Silvia Martins Ferreira. Pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté, a FAPET, o diretor-presidente, professor Eduardo Idenori Enari. Muito bom dia. Registramos também a presença da vereadora Lorene, aqui, que faz presente nessa audiência pública importante. Também a presença da Andréa Souza, que é chefe de gabinete da vereadora Goretti. Muito bom dia também. Essa audiência pública conta com a participação presencial dos vereadores dessa casa e dos representantes dos órgãos públicos municipais e com a participação virtual dos munícipes, que podem enviar seus questionamentos pelo WhatsApp. Então, o pessoal que quer anotar aí, o WhatsApp da TV Câmara vai estar disponível, o número? Esse é o WhatsApp. Então, no 3625-9525 ou pelo formulário disponível no site da Câmara. Quem quiser participar pode enviar aqui as perguntas. Serão reservados 10 minutos para os representantes de cada órgão para que apresentem seus esclarecimentos, se assim desejarem. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e de forma organizada, não será permitido apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por essa presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Então, dando início aos debates, convidamos o representante da Câmara Municipal de Taubaté, o Plínio dos Santos Júnior, para discorrer sobre as propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021. Serão concedidos 10 minutos para suas considerações. Bom dia a todos. A apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021 da Câmara. Antes de iniciar, eu informo que todos os valores, todas as receitas estimadas, elas foram feitas antes da pandemia do coronavírus e antes da Lei Complementar 173 de maio de 2020. Portanto, todas as receitas, elas foram estimadas para um ano de normalidade, o que não está acontecendo nesse ano de 2020. A receita passada pelo PLO 38 da Prefeitura seria 1.214, com receita corrente líquida de 1.048. A diferença são valores extra-orçamentários repassados por servidores, que vai para o regime próprio e regime geral de previdência. Por isso a diferença. Nesse segundo, no quadro de Constituição Federal, a gente mostra o quê? Que o artigo 29, ele define quais as formas que você tem que utilizar para fazer a parte de receitas
da Prefeitura e o 1/10 da Câmara. E que você tem uma limitação de 70% do valor das suas receitas para que seja gasto com o pessoal do trabalho, né? E que desse valor tributário da Prefeitura, você tem a quantidade populacional e dentro dessa quantidade populacional, um percentual aplicado sobre ele. No caso de Taubaté, nós estamos hoje, segundo o censo do IBGE para 2019, uma população de 314.924 pessoas. Nós tivemos de 2010 para 2019, um crescimento de aproximadamente 35 mil pessoas na cidade de Taubaté. Em contraponto, a gente colocou outras cidades do Vale para mostrar que também houve um aumento populacional, só que de uma ordem menor que Taubaté. Para enfatizar essa parte, nós fizemos um outro quadro aqui com o salário médio das pessoas que estão trabalhando formalmente. Taubaté, segundo o censo do IBGE, tem 88 mil pessoas ocupadas formalmente e com salário mínimo de 3,4. Ou seja, dentro do estado de São Paulo, é uma cidade que tem uma renda para a população, uma renda razoavelmente boa. Isso quer dizer que as pessoas trabalham em empresas que demandam pessoal mais qualificado e, consequentemente, uma renda maior para fazer com que essa renda gire mais a economia da cidade. Daí a gente colocou também outras cidades de outras regiões, Limeira, Sumaré, Franca, Piracicaba, mostrando a quantidade de pessoas que tem a cidade e o pessoal ocupado, e os valores de salários mínimos para cada cidade dessa. Então você pega Franca, que tem 353 mil habitantes, e um salário mínimo de 2,2, ou seja, as pessoas empregadas formalmente, elas estão em várias carreiras da construção civil, parte de agronegócios e outras coisas mais, mas o que demanda pessoas com qualificação não tão apuradas, então com salários menores. Nessa faixa do artigo 29A, a gente consegue selecionar da Prefeitura quais são os valores tributários. São esses valores que serão utilizados para a Câmara fazer o 1/10 dela. O valor para esse ano de 2020, que será usado para 2021, está em 737.106.000. Conforme essas receitas tributárias, nós fizemos um gráfico de pizza, e esse gráfico informa o quê? Das receitas tributárias do município, 89,07 são receitas oriundas da cidade, ou seja, somente 10,93% vem do Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, nós somos uma cidade que caminha pelas próprias pernas, nós não precisamos, entre aspas, de uma ajuda estadual muito forte. A gente tem dentro da cidade formas de autolocomover-se. Nesse próximo quadro, estamos mostrando como será feito a distribuição do valor do 1/10 da Câmara para o ano de 2021. Esse 1/10 surgiu como? A cidade tem mais de 300 mil habitantes, então ela está na faixa de 5%. O valor da receita tributária da Prefeitura está em mais de 700 milhões, então aplica-se esses 5%. Dentro desses 700 milhões, o valor seria o valor que a Câmara poderia
pegar como 1/10 para o ano de 2021, que seria 36.800.000, dividido em despesa do pessoal em encargos, outras despesas correntes e o total de investimento. Esse quadro mostra o quadro anterior dividido em gráfico de pizza, né? Mostrando onde é que está a maior fatia dele, ou seja, 21 milhões, ele está em despesa com o pessoal, que daria ali 57,1. Essa despesa do pessoal com 57,1, ele está incluindo tanto a despesa com o pessoal ativo, quanto o pessoal inativo que a Câmara também cobre. Para a folha de pagamento, conforme o 1/10 estimado de 36 milhões, o 70% constitucional, que está no artigo 29A, ele representaria hoje 25.760.000. Só que a folha de pagamento orçada está em 20.957.000, ou seja, percentualmente a Câmara, para 2021, ela gastará 56% do valor do 1/10 dela, ou seja, ele está dentro do valor constitucional de 70%. Como o 1/10 que está em 20.957.000, a gente colocou uma forma de enfatizar assim: se a receita da prefeitura cair de tal forma, 29 milhões seria a receita total que a prefeitura repassaria para a Câmara, e mesmo assim ela ainda estaria dentro dos 70% constitucional para despesa com o pessoal. Essa informação são os gastos da página 8, que seria os encargos com pessoal e INSS e IPMT. Ali o valor 82,2, porque ele pega só 100% do total gasto nessas rubricas. E para terminar, eu ainda gostaria de novamente falar, elas foram feitas, essas estimativas, antes da pandemia do coronavírus, com todas as informações vindas desse período e antes da Lei Complementar 173. Então, os números que estão aqui, com certeza, na LOA, eles serão modificados, talvez radicalmente. Muito obrigado, Plínio dos Santos Júnior, fazendo a apresentação da Câmara Municipal. Gostaria de passar a palavra, a vereadora Lorene não vai fazer perguntas. Então eu vou chamar, por favor, a Nataline Colóssimo, que vai fazer a sua apresentação do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Aproveitando para registrar a presença do Itamar de Jesus, que é assessor parlamentar do vereador, presidente dessa casa, Bonerge. Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar os números relativos à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, aqui nós temos as nossas receitas estimadas, num total de 158.847.000. Desse valor, 133.363.000 serão destinados às receitas de contribuições, né, que nós vamos arrecadar da Prefeitura, Unital, Câmara e do próprio IPMT. Alíquota patronal de 22%, 86.176.000. Contribuição do servidor, que é a atual alíquota de 11%, 43.087.000. E os parcelamentos de débitos que a Unital tem conosco, de 4.100.000. Em seguida, nós temos aqui 5.211.000 da Receita Patrimonial, que é referente ao rendimento das aplicações financeiras. Outras receitas de 20.273.000. Desse total, 365.000 referente à compensação previdenciária,
que é o Comprev que nós recebemos do regime geral de previdência, 19.908.000 dos aportes para amortização do déficit atuarial, contemplados atualmente pela Lei Complementar 447 de 2019. E aqui, a fim de equilibrar o orçamento, a gente tem 26.254.000 de recursos arrecadados em exercícios anteriores, totalizando, então, uma receita estimada de 185.101.000. Aqui as despesas fixadas, nós temos das despesas correntes 184.438.000. Nesse total estão contemplados 150.073.000 para o pagamento de inativos, 29.613.000 para o pagamento de pensionistas, 4.388.000 para o custeio administrativo do IPMT, que é o pagamento de folha de pagamento dos ativos que lá trabalham, água, luz, telefone, contratos, entra todo no custeio administrativo. Pagamento de compensação previdenciária, o Comprev que nós repassamos para o regime geral de previdência, R$16.000 de custeio de investimentos, 22.000 de adiantamento de despesas. E, por fim, a gente tem aqui as despesas de capital, fixadas em R$663.000. Esse daqui destinado para a obra que nós já iniciamos no IPMT. A gente está fazendo uma obra de reforma e ampliação por conta da situação precária que estava presente lá, então a gente está fazendo essa obra. Totalizando, então, 185.101.000 de despesa para 2021. Bom, com relação à LDO, esses são os valores que nós temos para apresentar. Estou à disposição para esclarecimentos. Obrigado, Nataline, pela sua apresentação. Quero chamar agora o professor Assis, que vem fazer a apresentação da Unital, nossa Universidade de Taubaté. Bom dia, vereador Guará, vereadoras, senhores assessores, representantes das instituições públicas do município. Bom dia a todos. A Lei de Diretriz Orçamentária da Universidade de Taubaté para o ano de 2021, ela teve o planejamento com uma certa prudência, vamos dizer assim. Como o senhor Plínio falou da Câmara Municipal, não foi considerado o cenário atual. Mas já considerando o cenário das instituições de ensino no país, nós já tomamos algumas providências no sentido de metodologia de cálculo, enfim, procurar alguma coisa mais concreta que a gente possa realizar. Bom, a estrutura da Universidade de Taubaté, ela tem uma estrutura relativamente igual à estrutura da prefeitura, que é por secretarias. Lá na universidade nós temos a reitoria e as pró-reitorias, que são as unidades orçamentárias. Nesse quadro, nós temos o resumo, por fonte de receita e despesa. E o comparativo, a LDO para 2021, com a LOA de 2020, que está sendo executado neste exercício. Então, receita de fonte própria, que a gente chama fonte 4, que é o resultado operacional da universidade. Na LOA para 2020, 188.574.000. A LDO para 2021, 183.302.000, uma redução de 5.271.000. Já recursos de outras fontes, que é resultado de convênio que a universidade tem com o município, que com outras instituições públicas de outras instâncias. LOA 2020, 58.793.000, LDO para 2021, 58.893.000,
uma diferença para mais de R$ 99 mil. Totalizando, a LOA 2020, R$ 247.368.000, LDO para 2021, R$ 242.196.000, ou seja, a redução de R$ 5.172.000. As despesas de fonte própria, ou seja, o trabalho operacional da universidade, usa recursos de fonte própria também, receita própria. Então, para a LOA 2020, R$ 180.629.000. Para 2021, a LDO, R$ 176.480.000, com uma redução de R$ 4.149.000. Já há outras fontes de recursos que vamos gastar com convênios. Para 2020, a LOA, R$ 58.793.000. Para 2021, a LDO, R$ 57.784.000, uma redução de R$ 1.008.000. Totalizando as despesas de fonte 6 e fonte 4, R$ 239.423.000 para a LOA 2020 e para a LDO 2021, R$ 234.265.000, resultando em R$ 5.158.000 de redução. Aqui nós temos as transferências financeiras para as fundações. A FUST foi mantido, a FUNCABS foi mantida, a FAPET teve um aumento de R$ 6.000, a FUNAC uma redução de R$ 20.000, totalizando o orçamento para 2020 da Unital, R$ 247.368.000 de despesa, e LDO 2021, R$ 242.196.000. Aqui, vou citar as mais relevantes, seriam as fontes de receita. Tá? A principal da universidade, a anuidade de alunos. Nós temos aqui o que foi realizado nos 3 últimos exercícios, 2017, 18 e 19. Aqui nós temos o previsto para a LOA 2020, R$ 143.831.000. Para a LDO 2021, R$ 140.241.000. Observe que aí já tivemos uma redução aí de R$ 2.600.000. Aqui nos cursos de pós-graduação foi relativamente mantido. Ensino à distância, nós estamos com algumas mudanças, né, no modo operacional, que a gente usa a EPTS com a universidade. Para 2020, R$ 3.164.000. Para 2021, R$ 1.288.000. Totalizando aqui as receitas de serviços. A LOA 2020, R$ 152.049.000. A LDO 2021, R$ 146.751.000. Aqui nós temos as receitas de capital. Alienação de bens, LOA 2020, 14 milhões. LDO 2021, 17.450.000. Totalizando a despesa de capital, LOA 2020, 14.043.000, LDO 2021, 17.593.000. Finalizando aqui a receita orçamentária, 247.368.000 para a LOA 2020, para a LDO 2021, 242.196.000. Só enfatizando, nós temos aqui uma redução de receitas correntes em torno aqui de 8 milhões de redução, e aqui nós temos um aumento de receita de capital em torno de 3 milhões, que resultou naqueles 5.172.000. Aqui nós temos por unidade orçamentária, reitoria, tá?
que nós temos programas, nós temos os projetos e atividades, as categorias de despesa e aqui o mesmo comparativo. Só totalizando aqui, a unidade orçamentária reitoria para 2020, para a LOA 2020, 29.941.000, para LDO 2021, 22.733.000. O que cabe destaque aqui é a redução da amortização da dívida, né, de 12.300.000, 2020, para LDO 2021, 4.300.000, o que a Nataline apresentou lá no IPMT, 4.100.000, né? Nós fomos mais generosos, né, Nataline? Então, veja que teve uma redução grande aqui, em função de parte da amortização da dívida da universidade com o Instituto. Aqui, a unidade orçamentária Pró-Reitoria de Administração. Nós temos aqui destaque lá em investimento, né? LDO 2021, 10.013.000, né? 2020, 9.032.000. Os demais são despesas operacionais. Então, aqui tivemos um aumento para 2020, 34.784.000 e para 2021, 38.718.000. Já a Pró-Reitoria de Finanças, tá? Nós só temos as despesas operacionais. O único que teve aumento aqui seria as despesas operacionais. Teve um aumento em função de contratação de empresa de cobrança para ajudar na recuperação da dívida ativa. Então, para 2020, 3.644.000, para 2021, 3.732.000. Aqui, a Pró-Reitoria de Extensão é a que cuida praticamente dos convênios, e cabe destaque aqui o convênio, né, 58 milhões para 2020, para 2021, e mesmo assim tendo uma redução. Para 2020, 72.075.000 e para 2021, 69.819.000. Pró-Reitoria de Graduação, que cuida dos curso de graduação, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional. Aqui, basicamente, nós temos um destaque aqui só no ensino médio, teve uma redução aqui, pequena, né? Mas, ao final, basicamente, foi empatado. Para 2020, 76.900.000, para 2021, 77.546.000. Teve um pequeno aumento aqui na Pró-Reitoria de Graduação. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Também, basicamente, foi mantido. Para 2020, 10.251.000, para 2021, 10.757.000. E finalizando, a Pró-Reitoria Estudantil, que cuida da relação com os alunos, basicamente a Bolsa de Estudo, né? Bolsa de Estudo, ensino de graduação, teve um aumento de 130.000, fundamental, teve uma redução de R$100.000, e ensino médio fundamental, uma redução em torno de R$200.000. Finalizando a Pró-Reitoria Estudantil para 2020, 11.720.000 e para 2021, 10.849.000. E finaliza com o total da despesa da universidade de 239.323.000 e para 2021, 234.165.000. A diferença é a transferência para as fundações. Só a título de ilustração, aqui nós temos as despesas por tipo, pessoal em cargos, 102.421.000, outras despesas correntes, que são os gastos com expediente, 109.661.000, amortização da dívida, 4.300.000, investimento,
17.782.000, tá? E finalizando o orçamento do 234.265.000. De forma mais detalhada, essa despesa por unidade orçamentária já foi apresentada. Seriam os números da universidade para 2021. Obrigado. Muito obrigado, professor Assis. Eu já gostaria, se fosse possível, já emendar com a apresentação da FUNAC, que é o senhor mesmo que vai realizar essa apresentação. Então, o senhor tem mais 10 minutos para a apresentação da FUNAC. Está preparado o slide já? Antes da apresentação do senhor, eu gostaria de registrar aqui a presença do Eliseu Cunha, que é o chefe de gabinete do vereador Adalto, registrar também a presença do Lucas Alves, que é assessor parlamentar da vereadora Vivi da Rádio, e também a presença online do nosso colega vereador Nunes Coelho, que está presente assistindo a sessão, mas ele não está aparecendo no vídeo aí, mas ele está lá online, logado no nosso programa que está disponibilizado para todos os vereadores que estão no grupo de risco na questão do Covid e fazem a sua participação pela sua residência. Então, registrar a presença aqui do vereador Nunes Coelho. Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté. É presidida pelo professor Lisnar e tem como objetivo apoiar e desenvolver o estudo, a pesquisa, a gestão, o desenvolvimento, a produção e a divulgação das artes, da cultura, da educação, do turismo e da comunicação nas suas diversas modalidades. Para 2021, sua LDO tem uma receita prevista de R$70 mil, receita patrimonial de R$3 mil e receita de serviços, que deve ser resultado de convênios, 67 mil. Totalizando os seus 70 mil. As suas despesas correntes, 75 mil reais, sendo 10 mil com pessoal e encargos, 65 mil com despesas correntes, que seria despesas com expediente, com os seus programas, despesa de capital 3 mil reais, reserva e contingência 2, totalizando a sua despesa para do exercício 2021 de 80 mil reais. Aqui nós temos um resumo: receita total 70 mil reais, receita primária 67 mil reais, despesa total 80 mil reais, despesa primária também, resultado primário 13 mil reais negativo, que é resultado do 10 mil reais da transferência da universidade e 3 mil reais de receita de patrimônio, que nós temos aqui a diferença de 70 mil para 67 mil. Resultado nominal não tem, dívida consolidada não tem e dívida consolidada líquida também não. Tá? Aqui por programa, tá? Ou seja, aqui a diferença que a universidade deve fazer transferência, 10 mil reais. Tá? Aqui por programa, nós temos a difusão cultural e educação, difusão cultural, difusão da educação, 9 mil reais. Difusão da educação, educação especial, 4 mil reais. Aqui, difusão cultural, suporte administrativo, 6 mil reais. Desenvolvimento e difusão da música, 10 mil reais. Desenvolvimento e difusão de teatro, 8 mil reais. Desenvolvimento e difusão da dança, 8 mil reais. Desenvolvimento e difusão de artes visuais, 6 mil reais. Preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, 9 mil reais. Desenvolvimento do turismo, 5 mil reais. Comunicação, nós temos produção e difusão da telecomunicação e audiovisuais, 5 mil reais. Aqui temos o planejamento e execução de comunicação e mídia, 8 mil reais. E a reserva de contingência, 2 mil reais. Aqui totalizando por programa, desenvolvimento e difusão da cultura, 52 mil. Difusão da telecomunicação, 13 mil.
Difusão cultural, 13 mil, reserva, R$2.000. Obrigado. São os números previstos para a Fundação Artística e Cultural para 2021. Obrigado, professor Assis, pela sua apresentação. Eu gostaria de convidar a senhora Silvia Martins para fazer a apresentação da FUST. E eu gostaria também de anunciar aqui a presença da Fátima Prado, assessora parlamentar do vereador Orestes Vanoni, a presença também do vereador Gessé Silva e do vereador Neneca, nosso grande parceiro aqui da Câmara Municipal. Bom dia a todos, bom dia ao presidente da Câmara, as pessoas que estão aqui presentes, as que nos assistem pela TV Câmara. Eu vou apresentar os números da LDO 2021 da FUST. Quais são os objetivos da FUST? São proporcionar meios necessários para adequada extensão da Universidade de Taubaté no atendimento das necessidades educacionais, de saúde, assistenciais e sociais. Os números das receitas correntes e de capital prevista para a LDO da FUST no ano de 2021. Total das receitas correntes, R$50.591.044. Receitas de serviços, parceria com a Unital, convênio da creche, R$24.380.537. Convênio da Unital com oficina, R$24.597.022. Outras receitas correntes, R$1.613.484. Transferência voluntária da Unital, R$1.684.441. Total da receita prevista na LDO 2021, R$275.485. Detalhamento das despesas para a LDO de 2021 da FUST. Total de despesas com pessoal e encargos sociais, R$838.412. Obrigações patronais, são os encargos trabalhistas, R$8.692.000. Juros e encargos da dívida, R$157.569. O total da despesa de aplicações diretas, R$47.530.597. Outras despesas correntes, detalhamento das despesas correntes. Material de consumo, R$1.593.000. Concessionárias, são contas de água, luz, R$92.467. Serviços contratados de pessoa física, R$10.000. Serviços contratados de pessoa jurídica, R$673.000. E sentenças judiciais são os pequenos valores que a FUST tem que pagar, R$221.000. Totalizando outras despesas correntes, R$2.590.000. Total das despesas correntes, R$50.278.954. As despesas de capitais, prevista para 2021, investimento, R$16.000. Correção da dívida que a FUST tem, R$796.022. O total das despesas de capital, R$812.089. Reserva de contingência prevista para 2021, R$1.184.441. O total das despesas correntes e de despesas de capital prevista na LDO de 2021, R$52.275.485. Um comparativo de 2019, 2020 e 2021.
A previsão da LDO de 2020 e 2021 não teve alteração em decorrência do quadro que a gente vive, de pandemia. Então, a previsão tanto de 2020 com 2021, percebe-se que os quadros são idênticos. O pessoal em cargos sociais previsto para 2021, R$ 47.530.597. Os juros da dívida de despesa corrente, R$ 157.570. Total das despesas correntes, R$ 2.590.787. Total das despesas correntes, tanto para 2020 quanto para 2021, R$ 50.278.954. Total das despesas de capital, investimento, R$ 16.000. Amortização da dívida, R$ 796.000, totalizando R$ 812.090. Reserva de contingência, R$ 1.184.441. R$ 52.275.485. Os programas previstos para 2021. A gestão administrativa que a FUST realiza, que é dar suporte técnico, administrativo, logístico e financeiro para atendimento às necessidades educacionais, comunidades atendidas pelos convênios da Unital. R$ 1.176.014. O convênio da FUST com a Unital da Educação Infantil, R$ 24.380.537. Qual a finalidade do convênio da Unital com Educação Infantil? É a realização da gestão e a execução de ações relativas ao plano de trabalho vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté para atendimento na educação infantil, primeira etapa da educação básica, são as crianças de 0 a 5 anos. E o outro convênio que a FUST tem também com a Unital, que é a educação integral, a previsão do custeio desse programa, desse convênio, é de R$ 24.597.022. Qual que é a finalidade desse convênio? Oferecer suporte técnico-administrativo para implementar as ações conjuntas entre a Unital, FUST e a Prefeitura de Taubaté no desenvolvimento do programa de ensino integral para os alunos do município de Taubaté, conforme estabelecido no plano de trabalho. Esses são os números da FUST para 2021. Vereadora Lorene, tem as suas considerações? Obrigada, vereador Guará. Bom dia a todos e todas. Eu tenho duas perguntinhas bem objetivas. Eu queria entender qual que é a previsão de investimento de R$ 16.000, no que vocês pretendem investir R$ 16.000, e qual é o histórico, né, de contratação de pessoas jurídicas que soma R$ 600.000 na FUST. Que pessoas jurídicas vocês contratam? Obrigada. Que serviços de pessoas jurídicas? Então, 16.000 é um valor expressivo. Na verdade, o que acontece? A gente vinha fazendo essa atualização de valores com base no índice de inflação de 4%. Então, ele começou com 10.000 e a gente foi preservando esse valor. Ele não é tão expressivo, porque, na verdade, considerando 16.000, vai dar o quê? R$ 1.000 em média por mês. Então, assim, é uma expectativa que a gente mantém no break, alguns equipamentos assim que a gente classifica como acaba incorporando nos equipamentos que a FUST tem, mais para manutenção. E qual que é a outra pergunta mesmo, vereadora? Sobre quais são os serviços contratados normalmente que somam R$ 600.000 de pessoas jurídicas? Então, o que acontece? A FUST tem locação de equipamento, tem locação de máquinas, né, como é feito bastante material para os convênios, então a gente tem locação de máquinas de impressora, tem a locação de programa de informática, tem todas as pessoas jurídicas que a gente trabalha, a gente classifica
nessa linha de despesa. Então, são as locações de veículos, as locações de manutenção de programa de informática, tem a de locação de equipamento, de impressoras, todas que não é pessoa física mesmo, todas as outras notas fiscais que são para fins de manutenção da sede mesmo, todas que têm CNPJ. Então, assim, não são as contas de água, de luz, telefone que estão lá classificadas, seriam essas. Obrigado, dona senhora Silvia Martins. Gostaria de chamar a representante da FUNCABS agora, a professora Ângela, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Essa máscara. Então, nós vamos apresentar a LDO de 2021 da FUNCABS. Só para a gente relembrar, a FUNCABS ela foi criada necessariamente para proporcionar assistência beneficente aos servidores ativos e inativos da Unital, conforme os recursos e disponibilidades financeiras da mesma. Aqui nós temos, então, a categoria econômica de fontes de receita. Receitas correntes, total seria 10.599.000. Receita patrimonial, 494.000. Receita de serviço, 10.105.000. Totalizando, então, os 10.599.776. Importante a gente ressaltar, a transferência da universidade para a FUNCABS é de 6.220.000, que já foi relatado aí na apresentação da Unital. As nossas despesas, 16.782.000, sendo encargos sociais 175.000, outras despesas 16.607. As despesas de capital 8.000, que seriam os investimentos, e uma reserva de contingência de R$3.000, totalizando, então, 16.820.000. Aqui, só para a gente especificar mais, né, para 2021, receita total 10.599.000, receita primária 10.593.000, despesa total 16.821.000, despesa primária 16.821.000, e o resultado primário, então, 6.227.000. Os recursos que a FUNCABS tem necessariamente a transferência da Universidade de Taubaté, renda de bens patrimoniais e dos serviços prestados e recursos decorrentes aos convênios com terceiros que nós fazemos, né? Então, só para ter ideia dos programas, tem o auxílio saúde de 14.720.000, é a nossa maior despesa. Assistência funeral, que foi implantada nesse ano de 2020, 84.000, seguro de vida 326.000, auxílio alimentação 778, que é exatamente a complementação alimentar que a gente dá aos funcionários, não a todos, vai depender da faixa salarial de cada um. Vale transporte 400.000, nos mesmos critérios do auxílio alimentação. Aposentadoria, nós ainda temos resquícios aí de inativos, desde 1992, que a gente paga metade, né, dessa aposentadoria, outra metade é IPMT. Nós ainda temos essa despesa aí de 100.500. Auxílio educacional é o auxílio creche particular, não tem nada a ver com a Universidade de Taubaté, são outras creches do município. A gente tem um gasto de R$75.000. Suporte técnico administrativo, 298, complementa tudo isso daí, encargos pessoais, 175, despesas administrativas, 117, despesas financeiras, 6.000. Manutenção de patrimônio, 8, reserva de contingência, 30.000.
Aqui nós só fizemos um resumo de todas as nossas despesas, totalizando, então, R$ 16.820.000. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida... Muito obrigado, vereadora Lorene. Quer fazer algum questionamento? Não. Gostaria de registrar também que passou por aqui o vereador Bob Rodson Lima. Bob esteve também presente aqui nessa audiência importante. Para fazer a apresentação da FAPET, o professor Eduardo, por favor. Bom dia, vereador Guará, presidente. Bom dia, vereador Guará, em nome do qual eu cumprimento todos os vereadores presentes, né? Um velho amigo. Bom dia a todos os representantes das instituições e aqueles que estão assistindo a essa apresentação pela TV Câmara também, um cordial bom dia. Então, vou fazer rapidamente a apresentação da previsão orçamentária por meio da lei, dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté. Então, em linhas gerais, essa previsão ela foi feita considerando a média dos anos anteriores. Inclusive, a gente replicou a proposta da LDO e da LOA para o ano de 2020, porque isso aqui tudo foi planejado antes da realização dessa pandemia, né? Então, certamente pode ter impacto sobre isso, nós esperamos que não, mas a proposta é que existe uma previsão de receitas correntes da ordem de 1.735.000, com receita patrimonial de 17.450 e receita de serviços de 1.717.000, totalizando então aquele 1.735.000. Nas despesas, existe a previsão de despesas correntes de 1.591.000, isso aí é para execução de projetos de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, estudos, sempre em conjunto com a Universidade de Taubaté. Então tem pagamento de pessoal, serviços, tudo necessário para que esses projetos aconteçam. E investimento em equipamentos, mobiliário, infraestrutura da ordem de 160.000. Então, totalizando então, as despesas em 1.751.000, essas despesas previstas para 2021. Então, aqui tem um quadro explicitando então essa visão, né? Onde tem a receita total de 1.735.000, despesa de 1.751.000. Aquela diferença de 33.450, ela é a soma dos R$16.000 previstos de transferência da Universidade de Taubaté com a receita pelo rendimento do financeiro das aplicações da Fundação. Bom, nós temos 3 programas, que é o programa administrativo dos projetos e 2 programas, um público e um privado, e eu vou fazer uma rápida apresentação aqui. Então, essas atividades científicas baseado na atividade de gestão de projetos e de serviços que a Fundação presta diretamente. Então, 71.000 de suporte administrativo, aquisição de equipamentos para dar suporte administrativo da ordem de R$10.000, é uma renovação de computadores previstas para 2021. Desenvolvimento científico, tecnológico, os 2 da ordem de 15.000, isso daí são pequenos aportes, às vezes um pagamento de uma bolsa de pesquisa para algum aluno que tenha um trabalho de destaque, que a universidade queira apoiar, né? E aquisição de equipamentos para desenvolvimento científico, porque esse aluno ele precisa às vezes de suporte, como um computador ou como acesso à internet, alguma coisa para fazer esse trabalho, ou um pequeno equipamento da ordem de 10.000, e apoio a publicações científicas. Essas publicações também contam alguns eventos que a universidade faz, como o CICTED, que é o maior evento de divulgação científica do interior de São Paulo. Então, é para poder apoiar a realização de eventos como esse, 45.000. Depois, isso tudo é uma previsão geral, porque depende, logicamente, da execução de contratos com empresas privadas, que é aquela parceria com instituições privadas, da ordem de 1.055.000, e a gente deixa em previsão de aquisição de equipamentos da ordem de R$100.000, geralmente, em média, essa previsão de 10% do valor investido pela empresa, a gente transforma em equipamento que fica à disposição da universidade durante a execução do projeto, e depois da execução do projeto ele é doado à universidade.
E parceria com instituições públicas por meio de convênio, por exemplo, hoje a FAPET ela executa projetos para o FEHIDRO, que é o Fundo de Recursos Hídricos do Rio Paraíba. Então, a gente espera que esses projetos continuem, por isso tem uma previsão da ordem de 390 mil, com aquisição de equipamentos de 40 mil reais. Esses estudos com parcerias públicas, então, eles não prevêem taxa administrativa da fundação, né? Então, todo recurso que entra, ele é usado em benefício do projeto, e a gente já vem há alguns anos executando, então, projetos com instituições públicas, por isso que a gente prevê esse programa. Em linhas gerais, esses são os números de previsão para o ano 2021 da Fundação. Obrigado, professor. Muito obrigado, viu, pela sua apresentação. Quero ressaltar que não houve nenhum questionamento de munícipe nessa audiência da LDO, não recebemos nenhuma pergunta. As perguntas, vereadora Lorene, quer fazer alguma pergunta? Vereador Adalto, presente aqui também. Neneca, vereador Gessé. Então, chegamos ao fim da primeira audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. Encerro agradecendo a participação dos representantes dos órgãos públicos municipais, dos internautas e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Os questionamentos que não puderam ser respondidos hoje serão encaminhados aos órgãos, posteriormente as respostas encaminhadas pelos responsáveis. Ressalta a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento será composto, para onde serão destinados os recursos, em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Convidamos a todos para a próxima audiência pública, que será realizada na próxima quarta-feira, às 9 horas, aqui no plenário Jureis Guizar, com representantes da Secretaria de Administração e Finanças, da Chefia de Gabinete do Prefeito, das Secretarias de Governo e Relações Institucionais, Esporte e Lazer, Desenvolvimento e Inclusão Social, Segurança Pública, Educação e Mobilidade Urbana. Então, não temos mais nada a declarar. Declaro encerrado essa sessão. Muito obrigado.